Maranata, ora vem Senhor Jesus. O que quer dizer Maranata, pastor? A palavra Maranata já quer dizer, ora vem Senhor Jesus. A palavra Maranata quer dizer, vem Senhor Jesus. Ansiosamente nós estamos clamando por Ti. Ansiosamente nós estamos aguardando a volta do Senhor. Eu creio que nós estamos vivendo tempos assim muito proféticos. Eu acredito que esses dias o Senhor está chamando a sua noiva, como nós estamos aqui hoje, o Senhor está chamando a sua noiva, chamando a sua igreja, e é o tempo de nós nos posicionarmos e falar, Senhor, nós queremos mais de Ti, nós queremos oferecer o nosso melhor ao Senhor, e queremos ouvir a sua voz, queremos ver o Senhor sorrindo para cada um de nós. Eu creio que esses dias nós estamos no mês agosto abençoado, diga agosto abençoado, é o mês que nós estamos assim, apresentando ao Senhor, você que está fazendo algum jejum de propósito, é o mês que nós estamos partindo pão todos os dias em casa, durante os 21 dias, e agora nós estamos hoje no 7º dia, partindo pão em casa, e eu creio que esses dias são dias de nós sermos alimentados pelo Senhor, porque o pão, ele nos alimenta, ou seja, o corpo fala de Cristo, então nós estamos sendo alimentados de Cristo esses dias, e quando nós tomamos do cálice do Senhor, nós estamos dizendo, Senhor, através do seu sangue, através do sangue do Senhor Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, nós temos acesso ao Santo dos Santos. Todos nós podemos entrar no Santo dos Santos e dizer, Senhor, nós somos livres. Levante a sua mão e diga comigo, eu sou livre. Diga, eu tenho acesso ao Santo dos Santos. Todos nós temos acesso ao Santo dos Santos. O véu do templo rasgou de alto a baixo, e todos nós podemos entrar no Santo dos Santos e adorar ao Senhor. Quando nós participamos da ceia, e uma das palavras-chave, quando nós participamos da ceia, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, o Senhor vai falar, façam isto em memória de mim. Diga, memorial, memória de mim. Todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos participando em memória dEle. Seja aqui no prédio, seja lá na sua casa, nós estamos participando em memória dEle. E a ceia, esse memorial, ele aponta para o passado. O passado, aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Então, quando nós estamos levantando esse memorial, nós estamos dizendo, nós reconhecemos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então a ceia, ela aponta para o passado, mas ao mesmo tempo, a ceia, ela aponta para o presente. Através da cruz de Cristo, nós temos comunhão com Ele, e nós temos comunhão também uns com os outros. Por isso nós partimos o pão e participamos juntos como igreja, em corpo. Então, a ceia, ela aponta para hoje, o presente, a comunhão que nós temos uns com os outros, a liberdade que você pode participar juntos em família. Então a ceia no passado, ela fala do sacrifício de Cristo, aponta para o sacrifício de Cristo. Mas hoje, quando nós partimos o pão e participamos, nós estamos dizendo, hoje nós temos comunhão uns com os outros. Em memória daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, nós temos comunhão uns com os outros. Mas a ceia, ela aponta também para o futuro, onde nós aguardamos ansiosamente a volta do Senhor Jesus, e por isso nós cantamos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então a ceia também, ela aponta para o futuro, quando nós estaremos participando com Ele, com Cristo assentado à mesa. Mas quando nós vamos participar da ceia, é um momento de reflexão. Todas as vezes que nós pegamos o pão e vamos participar da ceia, é um momento de reflexão. Esse momento de reflexão é para nós estarmos fazendo uma autoanálise, é fazendo uma autoavaliação, para que eu possa estar participando desse corpo, para que eu possa estar participando do sangue do Senhor Jesus. Lá em 1 Coríntios 11, verso de número 28, o texto vai dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo.
Bata no peito e fale: este é o tempo de eu estar me auto-examinando. Esse é um tempo de uma autoavaliação, de nós chegarmos diante de Cristo, diante da ceia, e fazer uma autoavaliação. Interessante que esta avaliação, ou este exame, quando o Senhor Jesus está dizendo aqui, faça este exame, se autoavalie, mas Ele não está dizendo, faça esse exame, se autoavalie e não deixe de participar. Porque a última parte desse texto, Ele vai dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, coma do pão e beba do cálice. Então Ele está dizendo, faça uma autoavaliação e participe do corpo. Às vezes, no passado, muitas pessoas foram ensinadas desta forma, e no momento da ceia, era um momento de medo. Não estou dizendo que o momento da ceia, hoje a ceia banalizou. Não, muito pelo contrário. Hoje nós participamos da ceia com consciência, com discernimento, mas também diante do Senhor com muito tremor. E às vezes algumas pessoas, no momento da ceia, eles faziam este exame e deixavam de participar da ceia, talvez porque reconhecia o pecado. E quando ele fazia essa autoanálise e chegava à seguinte conclusão: eu não sou digno de participar do corpo e do sangue, ele estava invalidando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então o convite hoje é para que nós venhamos fazer uma autoanálise. Mas pastor, eu não vou participar porque eu pequei, porque no decorrer desta semana eu fiz alguma coisa que foi contrário a Deus e que entristeceu o coração de Deus, por isso eu não vou participar da ceia. Na realidade não é deixar de participar da ceia, preste atenção aqui, não é deixar de participar da ceia por conta do pecado, é afastar-se do pecado e começar a participar da ceia. É afastar do pecado e chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu reconheço sim as minhas falhas, reconheço sim os meus pecados, mas eu quero pedir ao Senhor perdão. Eu tomo posse do sacrifício do Senhor, eu reconheço o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, e eu entro no Senhor nesta noite, e eu vou participar da ceia. Então este é um momento de nós chegarmos diante do Senhor e falar: Senhor, o que eu preciso? E chegar diante do Espírito Santo de Deus e falar: Senhor, eu quero fazer uma autoanálise, mas eu quero diante do Senhor chegar à seguinte conclusão: sozinho eu não consigo, eu de fato não sou digno, mas em Cristo Jesus, aquele que habita em mim, e consciência do pecado, mas ao mesmo tempo consciência que o sangue de Jesus me perdoa de todo o pecado, eu nesta noite participo da ceia do Senhor. Então o Senhor está dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu acredito que esses dias que nós estamos jejuando, são dias de nós chegarmos diante do Senhor e falar: Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero que o Senhor sonda o meu coração e esteja falando comigo. Senhor, onde eu preciso melhorar? Onde eu preciso realmente colocar a minha casa em ordem? Esses são dias de nós chegarmos diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero colocar a minha casa em ordem. Eu quero sim, Senhor, fazer alguns ajustes e colocar a minha casa em ordem, porque eu acredito que a qualquer momento Jesus estará voltando para buscar a sua igreja. Eu já falei aqui dias atrás, quando você está para receber alguém na sua casa, você tira um tempo para fazer uma faxina, para organizar as suas coisas, vai lá na cozinha, organiza as gavetas, vai lá e deixa tudo organizado, ou seja, deixa a sua casa em ordem para estar recebendo aquela pessoa que você vai estar recebendo na sua casa.
Eu creio que esses dias, até mesmo quando o Senhor está dizendo, examine-se, pois, a si mesmo. Ele está dizendo, coloque a sua casa em ordem. Não é o pastor João que vai chegar e fazer um exame, uma autoanálise, ou uma análise, e chegar para você e falar, você pode participar, ou você não pode estar participando. Não sou eu o pastor que vai chegar para você e falar, olha, você precisa colocar a sua casa em ordem nisto ou naquilo. Mas é o próprio Espírito Santo de Deus, nós chegarmos diante do Senhor e falar, Senhor, eu quero colocar a minha casa em ordem. E chegar diante do Senhor e falar, Senhor, fala comigo, onde que eu realmente preciso estar, colocando a minha casa em ordem, para que eu possa desfrutar do melhor do Senhor, para que eu possa entrar na presença do Senhor com mais intensidade, e para que eu possa estar ouvindo mais a voz do Senhor. Então o Senhor esses dias quer que cada um de nós sejamos sensíveis à sua voz, e chegar diante do Senhor e falar, Senhor, eu não abro mão de experimentar o melhor do Senhor, aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que o Senhor tem para você esses dias. Quantos creem que Deus tem coisas especiais esses dias? Levante sua mão e diga, eu creio. Então são dias de nós chegarmos diante do Senhor e fazer uma autoanálise. Mas às vezes, a gente tem aquele pensamento assim de ser reprovado. E geralmente quando alguém é reprovado, se um aluno é reprovado na escola, ele não chega e fala assim, eu fui reprovado porque eu não estudei o suficiente, porque eu não dediquei o suficiente. Eu fui reprovado porque eu não valorizei os ensinos do professor. Eu fui reprovado porque de fato eu não dediquei da forma como eu deveria ter dedicado. Às vezes no momento da reprovação, geralmente a gente chega e fala assim, o professor não foi muito bom, o método não foi ideal, e às vezes a gente começa a se justificar, e algumas vezes até mesmo a se dar uma de vítima. E a nossa mente, ela é, por conta da natureza pecaminosa, a nossa mente por natureza, ela quer que a gente venha dar uma de vítima. Ela por natureza quer que a gente venha se vitimizar. Mas este é um tempo de nós sairmos da posição de vítima e ser um protagonista e começar a escrever a nossa própria história. Chegar e falar, não, eu fui reprovado, e eu vou ter que fazer isso tudo de novo, não é por conta de fulano, não é por conta de Beltrano, é porque eu não me dediquei o suficiente, é porque eu não dei o meu melhor, porque eu não entrei com intensidade como eu deveria ter entrado. E às vezes também a gente tem aquela mentalidade assim de Deus reprovar. Deus me reprovou. Na realidade não é Deus que reprova, porque Deus não reprova ninguém. É a minha e a sua atitude que pode me reprovar. Na realidade, Deus Pai, Ele quer que todos sejam aprovados. Provados e aprovados. E Ele até vai sinalizando. Se em algum momento, eu e você, nós não somos aprovados, não é por conta de Deus. Porque na realidade, Deus Pai, Ele nos ama tanto, e Ele quer que nós venhamos ser aprovados nas mínimas coisas. Mas este tempo, é um tempo de nós estarmos escrevendo a nossa história. Bata no peito e fale, este é o tempo, Deus está escrevendo a minha história. Então este é um tempo de nós chegarmos diante do Senhor e falar, Senhor, eu quero realmente sair desta posição, da posição de vítima, ser um protagonista e começar a escrever a minha história, e eu quero colocar a minha casa em ordem. A Bíblia fala de um rei por nome Ezequias, e este rei, a própria palavra fala que nunca houve um rei semelhante a Ezequias. Um rei que veio, reparou o altar, um rei que foi sensível à voz do Senhor. Mas em um momento, lá em 2 de Reis, no capítulo 20, verso de 1
1 e 2. Em um momento, o rei Ezequias adoeceu. A palavra diz, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Imagina aqui a cena. Ezequias, um dos principais reis. E de repente ele recebe a visita de um homem, de um profeta, o profeta Isaías. Talvez ele tenha pensado em mais uma palavra de bênção, ou talvez ele tenha pensado, o profeta veio para me abençoar, mas isso ou naquilo outro e tal. Mas quando o profeta chegou, Isaías chegou, disse a ele, assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. É redundante isso, como assim, morrerás e não viverás? O Senhor estava sendo enfático. Coloque a sua casa em ordem. É um tempo de você estar colocando a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Já imaginou um determinado profeta chegar para você e falar, olha, coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer. E aliás, não vai viver. Coloca a sua casa em ordem. Qual seria, nesse momento, a sua atitude diante de uma palavra como esta? Qual que viria na sua mente? Uma série de coisas talvez viria aí nesse momento, na sua mente. Só que nesse momento, o verso de número 2, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo. Então ele vira o rosto para a parede e ele começa a clamar ao Senhor. Naquele momento ele vira o rosto para a parede e ele então começa a clamar ao Senhor pela sua vida. Abrindo um parênteses aqui. Deus ainda ouve as nossas orações? Se hoje o Senhor chegar para você e falar, põe a sua casa em ordem porque você vai morrer. E você chegar diante do Senhor e pôr a cara na parede realmente falar, Senhor, por favor, tenha misericórdia, e clamar por misericórdia ao Senhor. Será que o Senhor ainda ouve a sua oração? Será que Deus ainda ouve as nossas orações? Quando o Senhor chegou para Ezequias, não estava falando de colocar a sua casa em ordem, ali a sua casa física, arrumar o quintal, limpar o quintal, tirar a teia de aranha, organizar isso, organizar aquilo outro. Ele estava falando de sua casa, a sua família. Organize a sua família. Esteja atento à sua família. Volte os seus olhos para a sua família. Estava falando também de vida espiritual, a sua casa espiritual também estava, mas especificamente nesse momento aqui, nesse momento que o profeta chega para Ezequias, ele estava falando justamente dele estar organizando a sua casa, a sua família. Este é um tempo de nós chegarmos diante do Senhor e fazer uma autoanálise. Senhor, como é que eu estou em casa? Como é que eu estou enquanto família? Como que eu estou em casa? Como que eu estou em família? Ezequias era um homem muito temente a Deus. A sua fé era uma fé muito grande, tanto que ele chega para Deus e ele ora ao Senhor. E novamente Deus chega para Isaías e fala, Isaías, volta lá e fala que Ezequias não vai morrer. Eu vou dar mais um tempo de vida para ele. Então ele volta, Isaías volta e fala para ele, e ele chega e fala assim, como eu sei que realmente esta palavra vem de Deus? Tamanha era a fé daquele homem. Que Ezequias era um homem realmente de muita fé. Então ele disse, você quer que o sol, ele avance ou retroceda? Ele disse, avançar
É normal. Mas eu quero que ele retroceda, se realmente Deus vai me ouvir, ou Deus está me ouvindo e vai prolongar os dias de vida. Então Deus foi lá e retrocedeu o relógio no tempo de Acás. E Deus deu a oportunidade a Ezequias de tornar a ter saúde e de viver um tempo a mais para a sua família. Ele teve a oportunidade de ter um tempo a mais para salvar a sua casa, para salvar a sua família. Eu creio que esses dias Deus está dando tempo para nós. Eu creio que esses dias o Senhor está chegando e falando, olha, este é um tempo que você está partindo pão em casa, é para que você possa olhar para a sua casa, olhar para a sua família. Eu creio que esses dias Deus está permitindo que nós venhamos abrir a palavra lá dentro da nossa casa. E Deus está permitindo que seja um tempo de cura lá dentro da sua casa. Eu creio que assim como Deus ouviu a oração de Ezequias e deu um tempo, deu oportunidade a ele, eu creio que esses dias Deus também está dando oportunidade a nós. Eu não sei qual a sua maior necessidade. Eu não sei qual é o milagre urgente que você está precisando lá dentro da sua casa, que talvez você precisa entrar em Deus com intensidade, com a cara na parede e falar, Senhor, muda a história da minha casa. Eu não vou ser mais vítima, eu não vou ficar mais culpando A ou B, mas eu reconheço, foi falha minha. Mas eu quero consertar a minha casa, eu quero colocar a minha casa em ordem. Quando eu estava meditando nesta palavra, eu lembrei de um tempo difícil que eu vivenciei em casa. O meu filho João Marcos, ele tinha aproximadamente uns 12 anos, e uma menina mais velha do que ele, se engraçou pelo João Marcos, uns 4, 5 anos mais velha do que ele tinha apenas 12 anos. E foi um tempo de muita luta, porque ela falou para algumas pessoas, eu não vou desistir enquanto eu não pegar uma barriga desse menino. Ela falou para algumas pessoas. E foi um momento de desespero, para mim, para minha esposa. E nós entramos em Deus com intensidade. E nós falamos, Senhor, o que nós precisamos rever aqui dentro de casa? E nós entramos em Deus com intensidade, mas ao mesmo tempo nós começamos a observar. Senhor, onde precisamos estar mais atentos, onde nós precisamos cuidar mais dos nossos filhos, neste e neste aspecto. Foi tão ousada aquela menina que ela chegou a comprar um celular na época, isso anos atrás. Ela chegou e era mais velha do que ele, tinha condição financeira, chegou a comprar um celular e escondido deu para ela, para que eles pudessem falar escondido. Se naquele tempo nós não tivéssemos entrado em Deus com cara na parede, e eu estava vendo o João Marcos ministrando aqui com tanta intensidade e com tanta unção, naquele tempo lá atrás já era o projeto de Satanás estar destruindo a minha família, destruindo o ministério, destruindo também os meus filhos. Mas eu entrei no Senhor com intensidade, por que não dizer, nós entramos no Senhor com intensidade, e nós falamos, nós não aceitamos. Fizemos visita surpresa lá na escola, porque a abençoada estudava também na mesma escola, fizemos visita surpresa, em alguns momentos nós fomos lá buscar ele, levar de volta para casa, conversando, muita conversa, e muita oração também. Houve um momento que Deus foi lá, tirou todo o encantamento, quebrou todo o encantamento, e hoje o meu filho é uma bênção, casado, é uma bênção com a sua família, uma bênção para a igreja. Mas alguém entrou em intensidade, os pai e mãe entrou em intensidade na presença do Senhor. Você, pai e mãe, tem entrado com intensidade pelos seus filhos, pela sua casa? Você tem realmente entrado na presença do Senhor pelos seus filhos e falado, eu não abro mão de ver os meus filhos crescendo na disciplina do Senhor. Eu não abro mão.
de ver as promessas do Senhor se cumprindo na vida dos meus filhos. O apóstolo Paulo, em Efésios 6, verso do número 4, a parte B, ele diz: criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Paulo está orientando: olha, não provoquem aos vossos filhos a ira. Coloque a sua casa em ordem, não provoque a ira nos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós, os pais, recebemos da parte de Deus, desde a antiga aliança, a responsabilidade de criar os nossos filhos. É responsabilidade nossa. Criar os nossos filhos. Nós vemos desde a antiga aliança, lá em Deuteronômio 6, 7 e 9, está dizendo: olha, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentada em tua mesa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-te. Também as atarás com um sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. É responsabilidade nossa enquanto pai, está disciplinando ou está discipulando os nossos filhos, orientando os nossos filhos. E o texto é claro, ele está dizendo: em todo tempo, ensinando os nossos filhos serem criados na doutrina e admoestação do Senhor. Deus deu a oportunidade a Ezequias, mas infelizmente, ele não colocou a sua casa em ordem como deveria colocar. Deus ouviu a oração de Ezequias. Deus ouviu o pedido de Ezequias, mas Ezequias não ouviu o pedido de Deus, que era colocar a sua casa em ordem. Depois, Ezequias teve os seus filhos, vários filhos, e um dos filhos foi Manassés. Manassés foi um dos piores reis de Israel. E uma das coisas erradas também que Ezequias fez, durante esse período onde Deus havia falado para ele: coloca a sua casa em ordem, ele recebeu reis da Babilônia lá dentro da sua casa, e ao invés dele chegar e falar: tudo isso daqui foi Deus quem deu, e o tempo todo apontando para Deus, ou então está falando: olha, eu era para estar morto, mas Deus fez um milagre em mim, Deus fez um milagre em minha vida. Talvez seria para Ezequias reunir ali toda a sua família, porque ele era um homem de fé realmente. Talvez seria a oportunidade dele estar ensinando princípios. Talvez seria a oportunidade dos seus filhos estarem ali presentes e de repente chegar o rei da Babilônia, ou todo aquele povo da Babilônia, e ele mostrar só parte da sua casa, não mostrar toda a sua casa e depois falar: olha, isso é Babilônia. E nós não abrimos a nossa casa desta forma para a Babilônia. Babilônia representa um mundo, um sistema mundano, representa o pecado. E Ezequias, mesmo tendo toda esta experiência, ele abriu as portas da sua casa e permitiu que a Babilônia, representada por aqueles reis, entrasse. Quando o Senhor havia dito para ele: coloca a sua casa em ordem. Nós temos sido tão abençoados por Deus, tantos milagres. Nós temos visto as promessas do Senhor se cumprindo em nossas vidas. Temos experimentado assim o sobrenatural, mas o Senhor está dizendo a nós hoje: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faça uma autoanálise. O Senhor está dizendo a mim e a você também: coloque a sua casa em ordem, porque eu acredito que o avivamento ele vai começar lá dentro da minha casa e da sua casa. Eu acredito que um grande avivamento ele vai começar quando nós, pais,
Quando esta geração começar a sentar com os filhos e falar daquilo que nós estamos experimentando, dos milagres, começarmos a falar de tudo aquilo que nós temos experimentado no Senhor, eu creio que os milagres eles vão começar a acontecer, ou vão acontecer com mais intensidade, ou por que não dizer, experimentaremos um grande avivamento aqui, quando nós estivermos vivendo isso lá dentro também de casa. Quando nós podemos chegar, quando os filhos puderem chegar para nós, os pais, e começar a falar assim: pai, me fala um pouco da experiência do Senhor. Me fala um pouco como foi o seu batismo com o Espírito Santo. Talvez chegar para a mãe e falar: mãe, me fala um pouco das suas experiências de oração. Como assim, mãe? Quer dizer que a senhora orou e Deus deu um sabonete, eu dei um sabonete para a senhora? Como a pastora fez menção, mãe, me conta um pouquinho mais. Me fala um pouco mais. Eu te pergunto aqui nesta noite, você pai e mãe, tem sentado com seus filhos e tem compartilhado dos milagres, das bênçãos de Deus? Ou você tem aberto as portas da sua casa para a Babilônia e está entrando na sua casa? Se os valores forem devidamente plantados, estabelecidos no coração dos seus filhos, eles vão viver isto para a eternidade. Eu acredito que valores que eu passei para o João Marcos, eles vão ficar para a eternidade, ou eles ficam para a eternidade. Valores que eu passei para minha filha, a Daça Cristina, também da mesma forma, vai ficar para a eternidade. São valores, são princípios, valores bíblicos, princípios bíblicos estabelecidos no coração deles, que eles vão, isso vai ficar para a eternidade. Às vezes alguns pais ficam preocupados em dar uma boa formação profissional ou educacional para os seus filhos. Isso é importante. Mas já pensou se ele chegar numa posição de médico, de um advogado, de um professor, mas se ele não tiver os devidos valores lá dentro dele, para que vai servir a medicina? Não vai servir para o reino. Para que vai servir uma outra formação qualquer? Não vai servir para o reino. Mas quando, acima de tudo, além da formação profissional, da formação acadêmica, eu me preocupo em estar ensinando para eles valores cristãos. Esses nossos filhos, diante de qualquer crise, ou diante de qualquer provação, eles vão falar: o meu pai, a minha mãe, me ensinou alguns valores. Eu aprendi isto com meu pai, eu aprendi isto com a minha mãe. Esta palavra hoje, mas pastor, esta palavra então é só para os casados, marido e mulher? Não. Esta palavra também é para você solteiro, que deseja casar, e talvez alguns jovens não oram para o seu casamento. Eu acredito que você, enquanto adolescente, já pode, por que não dizer, deveria estar orando para Deus dar um casamento abençoado a você. Orar, pedindo a Deus, Deus prepara um homem de Deus, Deus prepara uma mulher de Deus. Porque eu quero casar, eu vejo meu pai e a minha mãe, são tão bem-sucedidos, têm um casamento tão abençoado, eu quero casar também, eu quero desfrutar isso. Mas talvez você está aqui dizendo: mas não é isso que eu vejo lá em casa, pastor. Lá em casa é só pé de guerra, eu não vejo meu pai fazendo isso, cuidando da minha mãe, não vejo meu pai como um sacerdote. Então é hoje que você deve chegar e falar: Senhor, eu não quero ser este pai, eu não quero ser esta mãe. E entrar em Deus com intensidade e falar: Deus, eu quero sim um casamento abençoado. Mas eu quero, Senhor, ter um namoro abençoado. Eu quero passar por todo o processo, para que eu possa também ter um casamento abençoado. Talvez alguém pode chegar e falar assim: mas eu não vejo princípios lá dentro de casa. Mas se você está aqui hoje,
O Espírito Santo de Deus está ensinando a você princípios. E você pode entrar em Deus, meditar na palavra e começar a trazer princípios para você e começar a falar: Senhor, eu quero sim desfrutar do melhor do Senhor para a minha vida. Enquanto solteiro ou futuramente quando eu tiver também um casamento. Mas é hoje. É hoje que você precisa chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero reparar, eu quero consertar a minha casa. Talvez você, enquanto filho, está aqui hoje, o Espírito Santo de Deus está falando: você não tem sido um bom filho, você não tem honrado os seus pais. Essa palavra é para nós, filhos. Esta palavra é para mim, é para você. É para você, filho solteiro, que está aqui hoje. Você tem honrado os seus pais? Você realmente tem guardado princípios no seu coração para viver uma vida de santidade? Tem guardado o seu coração, tem guardado o seu corpo para este momento? Eu creio que esses dias são dias de nós chegarmos e falar: Senhor, o meu corpo é templo do Senhor, o meu corpo é casa, é morada do Espírito Santo, e eu quero colocar a minha casa também, casa coração, casa vida, eu quero colocar a minha casa em ordem. Eu quero chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu apresento ao Senhor a minha casa, a minha vida, e quero colocar em ordem, eu quero ser aprovado. Mas, Senhor, eu quero que a minha casa, família, eu quero apresentar também ao Senhor a minha casa, família. Eu quero conserto na minha casa. Eu quero que a minha casa possa estar desfrutando de um tempo de intimidade com o Senhor. Nós somos referência para os nossos filhos. E se nós estamos criando os nossos filhos neste ambiente, um ambiente de fé, um ambiente de amor, os nossos filhos não terão dificuldade. Ou se você também está querendo levar alguém a Cristo, e se você está vivendo, ou você está desfrutando deste ambiente de amor, de intimidade com Deus, as pessoas que estão próximas a você também não terão dificuldade de viver este ambiente, ou de estar neste ambiente. Eu creio que esses dias são dias de nós chegarmos diante do Senhor e falar: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim alguma coisa que está trazendo tristeza ao coração do Senhor. Ezequias começou bem, mas não teve um final muito alegre, não teve um bom final. Diferente de Davi. Davi começou bem e teve um reinado estabelecido. Mas você pode estar pensando: mas pastor, Ezequias errou? Deus deu a ordem para ele: põe em ordem a sua casa. Mas Ezequias não colocou em ordem a sua casa. Deus ouviu a oração dele, mas ele não ouviu o pedido de Deus. Mas e Davi, pastor? Por que Davi? Qual a diferença de Ezequias para Davi? Davi não pecou? Davi não adulterou com Batseba? Sim. Mas a diferença de Ezequias para Davi é que Davi tinha um coração sensível a Deus. Davi, ele tinha um coração quebrantado ao Senhor. E quando Natã chegou para Davi e apontou o dedo para Davi, ele não ficou se justificando. Ele não ficou se justificando. Realmente eu falhei. E ele entrou em Deus. E ele fez a seguinte oração em Salmos de número 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Davi
Um homem segundo o coração de Deus. Ele chegou para Deus e falou: Senhor, sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Ele não ficou se justificando. Porque a mulher que estava em casa não me assistiu. Porque Batseba estava lá do outro lado, facilitou. Ele não ficou se justificando. Mas ele entrou em Deus, rasgou as suas vestes, rasgou o seu coração, quebrantado na presença do Senhor. E ele falou: Senhor, eu preciso. Torna a dar-me, o Salmo de número 51 também fala, torna a dar-me a alegria da salvação. Talvez hoje você perdeu a alegria da salvação. Pastor, como terminar ou como começar bem e terminar bem? Não abra mão das práticas espirituais. Chega diante do Senhor em oração. Uma das práticas espirituais é a oração. Chega diante do Senhor e fala: Senhor, eu não abro mão. Fala comigo, Senhor. Entrar em Deus em oração e falar: Senhor, fala comigo. E o Espírito Santo de Deus, ele vai vir e vai falar com você. Natã representa o Espírito Santo. E ele chegou para Davi e falou: Davi, é nisso que você precisa consertar. E eu acredito que o Espírito Santo de Deus também vai chegar para nós esses dias e falar: você precisa consertar nisso, você precisa consertar naquilo outro, você precisa colocar sua casa em ordem nisto. Você não está mais cuidando da sua família nesse sentido. Você não está cuidando mais dos seus filhos nesse sentido. Você não está mais cuidando dos seus olhos. Você não está mais cuidando da sua mente. Eu creio que em oração o Senhor vai estar falando conosco. Volte para a leitura da palavra. Volte para aquela adoração onde você pode entrar com intensidade no Senhor e rasgar na presença do Senhor. Davi era um verdadeiro adorador. Talvez este é um tempo de você chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu vou tirar de mim tudo aquilo que está me atrapalhando. Eu não vou ficar mais na posição de vítima, ficar me justificando. Mas o problema sou eu. Chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu sou aquele que realmente precisa se posicionar aqui dentro de casa. Talvez você chegar e começar a liberar perdão para aquelas pessoas que te ofenderam. Talvez você chegar e falar: Senhor, da agora em diante, eu não vou colocar mais os meus olhos diante disto. Talvez vivendo uma vida de imoralidade sexual, chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu não vou mais colocar os meus olhos diante disto. Senhor, eu não vou mais me contaminar com isto, mas eu quero viver uma vida no Espírito, eu quero ser cheio, porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, não há espaço para isso. Não há espaço para o ódio. Não há o espaço para a imoralidade. Não há espaço para tudo aquilo que é contrário. Porque nós estamos cheios do Senhor. Talvez você chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu vou organizar a minha casa. Eu vou organizar também as minhas finanças. Talvez você está com as suas finanças toda bagunçada. Entra mês e sai mês. No vermelho, com problemas sérios. Talvez esse é um tempo de você chegar com seus filhos e falar: olha, nós vamos organizar a nossa casa, está bagunçado aqui em casa. Nós estamos gastando mais do que nós estamos ganhando. Vamos organizar. Olha, nós vamos começar a ser generosos. Nós vamos começar a ofertar, nós vamos começar a dizimar. E quando os nossos filhos verem este coração generoso, eles vão chegar e falar assim: isso que eu quero também. Foi o que faltou em Ezequias, ele não preparou a próxima geração. Ele não preparou a próxima geração, ele foi um homem que falou com Deus. Deus ouviu a sua oração. Você depois pode estudar um pouquinho mais sobre Ezequias. Um homem que falava com Deus e Deus ouvia, mas ele não ensinou isso aos seus filhos. Ele não ensinou esses princípios aos seus filhos. E esses são dias de nós em casa pegar o pão, partir o pão, chamar os nossos filhos
e começar a ensinar princípios. Pastor, mas lá em casa os meus pais não são crentes. Reúna os irmãos. Se você não está fazendo isso, comece a partir de hoje, ou comece a partir... Hoje você vai participar da ceia aqui, mas já pode começar a partir de hoje. Reúna os dois irmãos. Ou se você quiser chamar o seu pai também, a sua mãe, chame. Seja sacerdote lá dentro da sua casa. Talvez você, mãe, o seu pai, o seu esposo, ele não está se posicionando como sacerdote. Você pode se posicionar como uma sacerdotisa lá dentro da sua casa. E entrar no mundo espiritual e falar, eu não aceito isso aqui dentro de casa. Assim como você tem essas experiências de falar com Deus e Deus falar com você, você também poder chegar para os seus filhos e falar, olha, eu vou ensinar alguns segredos para vocês. Senta aqui, eu vou começar a ensinar para vocês, porque eu estou preparando vocês para uma próxima geração. Preparando vocês para viver algo sobrenatural. Mas como que os nossos filhos vão perceber, vão aprender, aliás? Vendo os nossos exemplos, vendo o nosso temor diante de Deus, o temor no que diz respeito às coisas de Deus. Eu estou preocupado. Quantas pessoas têm faltado aos cultos? E às vezes por algo tão fútil, tão banal. Participar dos cultos. Pastor, eu não posso assistir em casa. Glória a Deus que você está assistindo em casa. Glória a Deus que você está sendo alcançado. Bênção, quanto mais pessoas nós alcançarmos. Mas será que eu estou dando o devido valor às coisas de Deus como eu deveria dar? Será que vai chegando a hora do culto, que eu e a minha esposa começamos a organizar para ir para a igreja ou participar do culto, os nossos filhos estão vendo isso com intensidade e falam, meu Deus, que coisa linda, eu quero ser como meu pai, eu quero ser como a minha mãe, e serem atraídos a isso também? Ou será que os nossos filhos, os seus filhos, têm visto você se importar com tantas coisas, correr para tantas coisas, muitas outras coisas é mais importante do que estar aqui, estar congregando? Confesso para vocês que eu estou preocupado. Mas pastor, quem não participa do culto está pecando? Não, não é questão de pecar ou não pecar. Mas eu acredito que ele está perdendo o melhor. Em Hebreus, permita-me ler, no capítulo 10, verso de número 25, diz, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Existem alguns costumes e bons costumes que devem ser preservados. Como um deles, o de estar congregando, de estar cultuando. Mas o cultuar para algumas pessoas, ou estar reunidos como igreja, para algumas pessoas tem banalizado. Por quê? Aí o escritor vai dizer, antes façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Ou seja, não é, pastor, está preocupado com o número? Não, não estou preocupado com o número. Não, não é isto. Não é preocupado com números. Estou preocupado com vidas. Porque se não valorizar esse momento de nós estarmos juntos aqui congregando, Deus vai perceber que existe uma inversão de valores. Outras coisas são mais importantes. E quando nós estamos congregando, quando o texto diz, nós estamos admoestando uns aos outros. É o momento de eu ministrar na sua vida e você ministrar na minha vida. Uma coisa é eu preparar este sermão, esta palavra, e eu ficar lá olhando no espelho. Outra coisa é eu chegar e ministrar para vocês. À medida que eu estou ministrando, eu estou sendo ministrado. Isso se chama sinergia. Eu ministro na sua vida, você ministra na minha vida, você ministra na pessoa que está do seu lado, você ministra na vida dos seus filhos. Os músicos estão sendo ministrados, eles estão ministrando também na vida dos músicos. Quando você estende as mãos em direção aos músicos, você também está
ministrando na vida deles, então este ambiente fica todo cheio da glória de Deus. E é aqui que nós somos alimentados como igreja. O Espírito Santo de Deus, que é o nosso nutricionista espiritual, Ele sabe, Ele te conhece. E quando você reúne aqui para estar congregando, Ele vai trazer um alimento para você. E é diferente de você alimentar aqui e alimentar em casa. Pastor, quer dizer que eu não vou mais alimentar em casa? Seja alimentado na sua casa, mas é diferente quando nós estamos sendo alimentados aqui. Amém, meus queridos? É diferente. Agora, se o seu filho te ver na segunda-feira, levantando de madrugada, para ir para o trabalho, debaixo de chuva, fazendo depois uma correria para fazer aquela viagem, aquele passeio, e depois chega no domingo, por qualquer coisa você deixa de congregar, deixa de participar, ele vai perceber isso não é importante. Existe uma inversão de valores. E tem muitos pais enfrentando sérias dificuldades, porque não têm seguido princípios, têm aberto mão de valores. Mas o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, me trouxe, te trouxe, para que nesta noite, eu e você, nós possamos chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu não abro mão da minha vida espiritual, e não abro mão também da minha família. Eu quero entrar com intensidade na presença do Senhor. Eu quero experimentar um avivamento lá em casa. Porque quando você experimentar esse avivamento lá na sua casa, você não vai ter dificuldade de congregar. E você vai querer também levar outras pessoas a congregar. E neste ambiente congregando, neste ambiente levando mais pessoas a serem alimentadas, nós vamos alcançar uma grande multidão. Não é números, mas nós vamos alcançar um maior número de vidas para Cristo. Agora, eu preciso chegar diante do Senhor e falar: Senhor, sonda meu coração, conhece-me, tudo aquilo que não pertence a Ti, tira de mim, Senhor. Eu quero viver um sobrenatural milagre. Amém, meu querido?